Gente, bom dia. Nós estamos dando continuidade ao comentário, do Evangelho Livro dos Espíritos, decorrente do trabalho doutrinário da Escola da Boa Nova. E hoje nós vamos falar de povos degenerados, do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, e o Livro dos Espíritos, Nós temos também estado de natureza, marcha do progresso, civilização, progresso da legislação humana e influência dos espíritos no progresso. Então, eu inclusive não tinha ainda lido essa página, mas é muito interessante e profunda. Quando ele começa aqui, a história mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes emoções, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Aí ele dá um exemplo aqui pequeno e muito bom. Quando sua casa ameaça desabar, mandas destruí-la, removê-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Então, eu acredito que essa casa seja não só o nosso planeta, mas também o nosso corpo, né? E a modificação, a restauração, o querer uma casa mais bonita, um lugar mais elegante, é nosso esforço maior para que nós possamos crescer, evoluir e assim, nos mostrarmos mais belos diante de Deus. Essa é a minha apreciação. É lógico que tudo evolui na vida, tudo depende do nosso esforço maior. Se no momento a gente para, principalmente para o pessoal de Mata de São João, e observa quanta beleza tem ao nosso lado, ao nosso redor, quanta coisa a gente pode fazer para o nosso próprio bem, para o bem do outro e para o bem da humanidade, assim, cooperando com Jesus, a gente cresce, a gente se embeleza, a gente restaura a casa. Então é necessário que nós possamos pegar daqueles que já passaram aqui, daqueles que já deixaram aqui os seus legados, daqueles que nos ensinaram, não só na presença física, na palavra amiga, mas também na palavra, no exemplo divino de caridade, de amor, de compreensão, de visão, porque muitas vezes a gente fecha os olhos e a gente volta para onde? Para o egoísmo. Quando a gente não procura ver o outro, a grandeza do outro e os ensinos do outro, a gente se torna muitas vezes egoístas. A gente só vê a nossa limitação, os nossos desejos, quase sempre egoísticos, impossíveis de serem realizados. E isso nos torna mais infelizes. Jesus é o maior exemplo disso tudo. Ele veio, nos ensinou e exemplificou a humildade, a caridade, o amor, a renúncia. O que é que a gente renuncia? A nada. A gente não renuncia a uma ideia. Não, a minha ideia é essa e eu vou levar adiante essa ideia. Porque eu sou assim. E quem quiser que seja diferente. Então, gente, vamos olhar ao nosso lado, ao nosso redor. Vamos olhar as plantações divinas, que não são só as árvores, os arbustos.
os pássaros, que são também criações de Deus, mas também aquilo que alguém fez ali. Aquela pedrinha que alguém colocou dentro de um sacrifício que só ele sabe. E é assim que vão se passando as épocas e os povos, e cada um deixando o seu legado, que vai favorecer outros tantos que virão, né? Então, uns vão, morrem, outros vêm, renascem, e mais outros renascerão ainda. Então é uma sequência, porque Deus não dorme, como já disse uma criança, né, da nossa família. Deus não dorme. Deus está sempre criando. E nós vamos parar e analisar a nossa vida, não só a nossa pequenez, a nossa inferioridade, mas a nossa posição, onde Deus nos colocou, a nossa possibilidade, porque todos temos condições de evoluirmos, de crescermos e de fazer qualquer coisa em prol do progresso da humanidade. Eu, outro dia eu estava lendo um livro e que um espírito falava assim, é que o cara, a pessoa que estava hospitalizada, dizia, mas eu estou aqui hospitalizado, eu não posso fazer nada por ninguém. E o espírito falava assim para ele, você pode sorrir. Gente, que grandeza, que grandiosidade. O sorriso, ele traz uma imagem de otimismo, de esperança, de felicidade. A gente sorri porque a gente está feliz. A gente sorri porque a gente está agradecido à misericórdia divina, né, por tanta bênção. E se a gente for enumerar tudo que a gente tem de bom, tudo que Deus nos favorece, tudo que já nascemos encontrando aqui para o nosso deleite, para o nosso bem-estar. Então vai ser muita coisa. É por isso que se diz naquela oração: tão pouco a te pedir e tanto, Senhor, para te agradecer. Então vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é indispensável. Não, quem vai fazer é a Conceição, porque ela é letrada, ela é bem instruída na espiritualidade, com os espíritos, ela tem essa facilidade de entrar na áurea vibratória espírita superior. É Ana Luzia, porque ela já tem o hábito de ensinar, de falar ao público, e tem muita categoria, muita possibilidade. É Inaci, é Paulo, é Heraldo. Não, sou eu também. Eu, essa formiguinha, esse nada aos olhos do mundo, mas tudo aos olhos de Deus. E Deus está voltado para a nossa reforma. Está acompanhando o nosso progresso tão lento que parece que está parado. Mas, na verdade, está caminhando, sim. Nós vamos caminhar e caminharmos juntos, porque a gente precisa deixar aqui na Terra agora, hoje e agora, o nosso legado, a nossa colaboração, o que fizemos para o progresso da humanidade, não só da minha família, da sua família, dos meus conhecidos e amigos, mas do mundo inteiro, porque alguém vai enxergar que ali tem um grãozinho de areia e que esse grãozinho de areia vai servir para se somar a tantos milhões e milhões de grãos e construir. Então, é essa a nossa jornada. É isso que a espiritualidade espera por nós, né? Nós vamos ler aqui um pedacinho muito interessante dessa página que diz: não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Entendeu? Então, a rebeldia vai se aniquilar, sim. E, gente, a gente sabe que tem muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal. Mas cresce aos nossos olhos, salta aos nossos olhos a perversidade, a violência, né?
o caráter, o mau caráter. Isso tudo porque nos choca, isso tudo nos deprime. Mas nós temos o outro lado. E esse outro lado varre, é como ele falou aqui, vai se aniquilando corporalmente, entendeu? E tem mais outra perguntinha aqui. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição. Essa é a resposta. Como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserta a ninguém. Então, chegaremos à perfeição quando vamos adiantar esse passo. Vamos correr para que isso ocorra logo, porque Deus tem pressa. E quantos séculos nós vivemos, né, no parasitismo? Hoje e agora temos essa doutrina misericordiosa, essa doutrina salvadora, que nos mostra como podemos crescer, como podemos evoluir. E é uma doutrina que não descarta nenhuma outra e que se junta a essas todas como um facho de luz, clareando estradas, clareando caminhos. Então vamos juntos. Não vamos dizer assim, ali o umbandista, aquele que é ateu, que se diz ateu, aquele outro que é evangélico. Vamos ver o que eles têm para trazer para o crescimento do mundo. Vamos olhar o que ele faz para ser melhor, a caridade que ele pratica, o perdão que ele exerce, a fé em si próprio, porque o ateu acha que Deus não existe, mas muitas vezes ele está mais provando que Deus existe do que nós outros acreditamos, porque ele vai à luta, porque ele pula os obstáculos, porque ele cresce, porque ele estuda, porque ele faz o bem, porque ele dá o braço amigo àquele que precisa. Então, pela sua ignorância, pela sua incapacidade ainda de ver esse lado de Deus, esse lado bom e misericordioso, porque existe o mal para aqueles que supostamente são bons, mas o que nós temos um conhecimento maior, que é o conhecimento da reencarnação. E aquele é bom e maravilhoso hoje e agora. Mas ontem ele deixou lá uma carga vibratória negativa e que é necessário se desfazer, entendeu? Então, ele não tem essa compreensão, mas nós temos. Então, nós não vamos ignorá-los, nós não vamos passar adiante e dizer que ele é um pobre coitado. É um filho de Deus. E dentro dessas circunstâncias, dentro dessa realidade, a gente vai chegar a ele, ao Deus Todo-Poderoso. Assim sendo, meus amigos, nós vamos encerrar a nossa mensagem de hoje, lendo aqui esse pedacinho que é muito bom. Os povos são individualidades coletivas ou que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitação. Esta verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados desse século terão em declínio, seu declínio e sua extinção, como a da antiguidade. Não, os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas
atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas tanto para os povos como para os indivíduos, as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol para outros povos. Que coisa mais linda, né? A lei do Criador servirá de farol para outros povos. Então vamos acender a nossa lâmpada, o nosso palitinho de fósforo hoje e agora, a nossa velinha, mas vamos fazer a luz. Está nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima ampare essa diretoria e a nova diretoria da Escola da Boa Nova. Que Jesus abençoe a Conceição, a Ana Luzia, que levam com tanta seriedade e com tanta grandeza esse trabalho de doutrina da Escola da Boa Nova. Deus seja louvado, hoje e sempre.